Ok, boa noite. Então, a partir de agora, a gente está gravando a aula. O conteúdo de hoje é os principais problemas, né, nutricionais e o maior de todos, obesidade e diabetes. Quando a gente tem um conjunto de doenças agindo contra um mesmo indivíduo, né, elas se ajudam contra a sua saúde, e aí a gente chama essa situação de síndrome metabólica. Principais problemas nutricionais. Sou o professor Delano, né, nutricionista. Síndrome metabólica, então, o que é a definição dela? A síndrome metabólica inclui a hipertensão, o açúcar alto no sangue, que vai ser o diabetes e a resistência à insulina, o excesso de gordura no corpo e no sangue, que vai ser o colesterol e a cintura acima do nível, né, da circunferência adequada, e isso tudo aumenta os riscos da pessoa ter um ataque cardíaco ou um AVC, tá? Então, a síndrome metabólica vai ter como ponto central ali a obesidade, principalmente essa obesidade entre os órgãos, né, a obesidade central no abdômen, e vai ter como secundários ali a resistência à insulina ou diabetes, dislipidemia é o colesterol alto, pressão alta é a hipertensão, doenças vasculares, a questão de varizes podem aparecer, a própria arteriosclerose pode aparecer, e além disso vai ter todo esse conjunto de doenças aí em volta, diabetes tipo 2, câncer, síndrome do ovário policístico, fígado gorduroso e, né, várias outras doenças que vão surgindo, vão pegando gancho nessa condição, e aí acontece de piorarem ou aparecerem mais doenças por causa dessas primeiras condições ali, principalmente o acúmulo de gordura na região do abdômen. Se vocês quiserem fazer as perguntas, podem fazer. De vez em quando eu vou olhar aqui no chat. Se eu conseguir olhar o chat. Aqui. Quando tiver perguntas, eu dou uma olhadinha aqui no chat. Fora isso, podem falar. O microfone aí está aberto, podem perguntar. Eu não vou olhar toda hora o chat de perguntas, ok? Então, para diagnóstico da síndrome metabólica, obrigatoriamente tem que ter essa medida de cintura, essa comprovação de gordura no abdômen. E, além disso, somar outros critérios ali. Pressão alta, o colesterol bom baixo, os triglicérides, né, a gordura ruim no sangue alto, a glicemia de jejum, o açúcar no sangue alto, isso tudo vai criando condições para aquele monte de doenças pegarem um gancho e se instalarem. Diabetes tipo 2, então. Diabetes tipo 2 é o principal, tá, gente? 90 e tantos % das pessoas que têm diabetes é o diabetes tipo 2. O que é o diabetes? É um desequilíbrio do açúcar no sangue. Ele pode ser causado pelo diabetes tipo 1, pelo diabetes tipo 2, pode ser causado por resistência à insulina. A gente vai falar qual a diferença de cada um deles. No diabetes tipo 1, por exemplo, a gente vai ter o seu próprio corpo, o seu próprio sistema imune atacou as células do pâncreas que produziam a insulina. A insulina é um hormônio que ajuda a equilibrar o açúcar no sangue. Então, no corpo, o seu próprio corpo, ele foi lá e atacou essas células e matou, zerou. Não tem nada de insulina. No diabetes tipo 2, ocorre uma resistência à insulina. Então, o corpo produz insulina, mas ela não é suficiente. Ou ela está com defeito, ou ela não consegue agir lá nas células. Professor? Pode falar. O tipo 1 quer dizer que ele não produz insulina? Não produz nada. Ele é automaticamente dependente das injeções de insulina. Na natureza, né, vamos dizer, um animal, um ursinho lá na floresta que nascesse com diabetes tipo 1, ele ia falecer. Ele não ia ter o equilíbrio necessário no corpo
para poder resistir a períodos de jejum, a sobrecargas de glicose, a sobrecarga de açúcar quando ele comesse muito. Então, ele não teria uma sobrevida muito grande. Então, é grave, então, né? Isso aí? Ela é mais grave, vamos dizer assim, as consequências dela aparecem muito mais fortes do que no diabetes tipo 2. Dá para você ser um diabético tipo 2 e passar 10 anos sem se cuidar. Vai demorar uns 10 anos para aparecer problemas graves mesmo, né? Para você começar a ficar cego, né? Ter catarata do diabetes, começar a ter que amputar os dedinhos, problemas muito sérios, né? Por causa do diabetes. O tipo 2 consegue passar uns 10 anos e aí depois que vai ter uma complicação mesmo. O diabetes tipo 1, não. O diabetes tipo 1, a partir do momento que o seu sistema imune ataca as células, vamos dizer assim, eu tinha 16 anos e eu nunca tive problema nenhum de diabetes. E, de repente, manifestou diabetes tipo 1. Ela acontece assim, de uma hora para outra, geralmente na infância ou na adolescência. E, a partir de agora, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer a injeção de insulina. Senão, eu posso entrar em coma numa festa, ou então eu posso vir a ter um açúcar muito alto no sangue durante um período e vir a entrar em coma por açúcar muito alto. Ou muito baixo ou muito alto, podem prejudicar muito. E o diabetes tipo 1 é o mais grave. Nossa, obrigado. Nada. E aí o tipo 2, pelo menos ele é o que menos acontece. É só 5% dos diabéticos, né? Todo mundo que tem diabetes, só 5% é o tipo 1. Ele é muito mais grave, mas acontece muito menos. O tipo 2 é o que a gente chama de diabetes adquirido. Ele vai acontecendo devagar, a gente vai ver a trajetória ali nos slides, como é que chega a ter um diabetes tipo 2. Dá para tratar, dá para evitar e dá para conviver bem com os dois. Só que tem que ter regras, tem que ter um tratamento. As referências, a principal referência no tratamento de diabetes é a Sociedade Brasileira do Diabetes. Ele vai ter materiais educativos tanto para o público em geral, bem mais simples de entender, bem desenhadinho, quanto para o profissional. Então, um médico, um nutricionista, um farmacêutico, o enfermeiro, que eles queiram entender melhor o diabetes, entender a fundo, eles podem entrar no site da Sociedade Brasileira do Diabetes e estudar. Tem o e-book, tem cursos, tem toda a orientação ali dos tratamentos. A diabetes é uma pandemia, né? uma epidemia, não chega a ser uma pandemia, mas é uma epidemia mundial. Ela está aumentando os casos, crescendo nos últimos 30, 40, 50 anos, vem crescendo e está crescendo cada vez mais. E ela anda de mão dadas com a obesidade. E cada vez mais a população mundial está ficando obesa e está surgindo mais diabéticos tipo 2. O Brasil não é diferente, aumentou o número, né, nas Américas, aumentou em 100% nos últimos 30 anos, quer dizer, eles esperam que aumente até 2030 114%. Isso aí leva o fator de alimentação das pessoas também, né? Isso, a gente vai ver aqui que a obesidade é um dos principais pontos, a obesidade, e também a gente vai ver essa sequência, como é que chegou a ter um diabetes? O que aconteceu para chegar lá? Primeiro de tudo, a gente tem que entender esse hormônio ali, a tal da insulina. Então, a gente come ali o desenho do estômago, do intestino, né? A gente absorve esse açúcar e vai para a corrente sanguínea. Açúcar alto no sangue é perigoso. Açúcar baixo também, mas açúcar alto é perigoso. Então, o nosso corpo tem um sistema de defesa, um sistema de alerta para baixar o açúcar do sangue. E ele se chama insulina. Quem produz ele é o pâncreas. Perdão, eu estou meio engasgado aqui. Deixa eu beber uma água. Melhorou muito não, mas vamos lá. Então, essa insulina é um hormônio. Ao mesmo tempo que o açúcar entra no sangue, o pâncreas percebe e libera a insulina. E aí a insulina vai agir colocando o açúcar para dentro da célula. Vamos ver nessa outra fotinho aqui, ó.
O pâncreas liberou insulina, aqueles triângulozinhos azuis ali, ele conecta na célula, tá os dois juntos no sangue andando, o açúcar e a insulina. A célula está precisando de açúcar, a insulina vai conectar na célula e a célula vai abrir uma porta, né, uma porta grande, uma porta daquelas de loja, aquelas bem grandes, para captar o açúcar. Mesmo que a célula não esteja precisando muito, porque a insulina dá essa ordem. A insulina dá a ordem, olha, tira o açúcar do sangue porque está alto demais, está perigoso. E a insulina, a célula abre uma porta grande, que é aquela GLUT4 ali, né, tá escrito. Ela abre uma porta grande e recolhe todo o açúcar do sangue. Então, depois de uma meia hora que liberou a insulina, o açúcar baixa, volta para o normal. Quando tem o diabetes tipo 1, não tem nada de insulina, zero, e todo o açúcar fica do lado de fora, fica no sangue. Por isso que é mais perigoso. Quando é o tipo 2, libera a insulina, só que ela não funciona direito. E aí o açúcar entra pouco dentro da célula. E esse açúcar alto no sangue vai poluir, ele vai entrar dentro de células que não precisem da insulina. Algumas células precisam da insulina, principalmente músculo e gordura, né? A nossa gordurinha aqui, né, aquela da barriguinha, ela precisa da insulina para o açúcar entrar dentro daquela célula. Nosso músculo, ele consegue recolher, tirar açúcar do sangue quando tem a ordem da insulina. A insulina é um hormônio, o açúcar a gente trouxe do alimento. Tem algumas células, por exemplo, a célula do olho, nossas células do olho, lá os bastonetes, eles vão captar, eles vão recolher açúcar sem precisar da insulina. E como o açúcar está alto, lembra ali, ó, a insulina não conseguiu dar ordem dela, não conseguiu recolher o açúcar do sangue, o açúcar fica alto e vai acabar gerando um acúmulo de açúcar dentro do olho que vai gerar depois uma catarata do diabetes. Até certo ponto é reversível. Até certo ponto, se o paciente parar de ter níveis altos de açúcar no sangue, o olho consegue eliminar aquele açúcar que já estava lá dentro e consegue recuperar um pouco da visão. Quais os critérios para falar que é diabetes, é pré-diabetes ou está normal? Isso vai ter que ter um médico, um nutricionista ou um médico para dar esse diagnóstico, para fazer essa contagem, né? Mas até 100, né? Aquele teste de ponta de dedo, isso aqui a gente está medindo açúcar no sangue. Aquele testezinho que a gente faz a ponta de dedo, fura o dedo, põe uma gotinha de sangue no aparelho e testa. Tem que dar, se você estava em jejum, até 100. De 100 a 120, a gente já considera um açúcar meio alto, glicemia de jejum alterada. Um açúcar um pouco alto ou pré-diabetes. E se você tinha comido, né, se você tinha feito uma refeição, não estava em jejum, é para dar entre 140, 180, 200 no máximo. Se passar disso, a gente já vai chamar de diabetes. Se 140, 180, a gente vai falar que é um pré-diabetes. A gente vai ficar verificando, vai tentar fazer outros exames para ter certeza que você não está com diabetes. E essa outra aqui do lado, essa HbA1c, né, é a glicemia glicada. O nome desse exame é glicemia glicada. E aí faz lá no hospital, essa não faz, né, faz lá no laboratório, essa não faz na ponta do dedo, e vai verificar quantos % do seu sangue está poluído com açúcar. Quando fica muito alto o açúcar no sangue, ele gruda nas células do sangue que transportam oxigênio. Em vez de elas transportarem oxigênio, elas transportam açúcar, elas ficam grudadas com açúcar. E aí ninguém usa mais, nem transporta oxigênio, nem consegue tirar aquele açúcar mais dali, e fica circulando aquela célula poluída de açúcar por 3 meses. 3 meses.
Então, o diabético, quando ele faz uma festinha, agora vai ser o Natal, né? Estamos perto do Natal. Aí, no Natal, o diabético fala, é só hoje. Aquele dia que o açúcar ficou alto, que grudou nas hemácias, vai durar 3 meses. Então, até o carnaval, ele ainda está com um pouco de açúcar alto no sangue, porque ele passou dos limites no Natal. Até o carnaval, ele está sofrendo pelo Natal. E aí, nesse meio do caminho, ele faz de novo, e aí está sempre com açúcar alto, né? Sempre com sangue poluído. Então, ali, quando passa de certo nível, a gente já fala que é diabetes mesmo. Agora, antes, né, quando está começando a dar sinais, a gente fala que é pré-diabetes. Deixa eu ver se tem perguntinha no chat. Tô com medo, apavorada. Já estou mortinha. Ué, alguém tá com suspeita de diabetes aí? Aí ferrou, açúcar demais hoje. Meu Deus, não! Acumula por 3 meses. 3 meses fica a sua célula poluída de açúcar rodando por aí. Porque a célula, a hemácia, ela não sabe o que fazer com aquele açúcar. Grudou ali. E aí a hemácia não consegue mais transportar oxigênio e fica rodando com açúcar. Ela não entendeu que está errado, ela não se mata, ela não deixa de existir. Ninguém consegue tirar aquele açúcar ali para poder a hemácia funcionar de novo. E vai durar 3 meses o seu Natal, vai durar 3 meses o sangue sujo. Né? Estou falando Natal porque costumamos dar uma exagerada, né? Mas o diabético ele tem que manter certinho. Pode acontecer na gestação, diabetes gestacional. Sim, a insulina é um hormônio. E na gestação, os hormônios ficam muito alterados. E se já tinha uma predisposição genética, ou já era uma mãe com obesidade, se já tinha algum fator ali para surgir um diabetes, pode surgir durante a gestação e pode acabar quando acabar a gestação, porque aí os hormônios voltam ao normal, né? Pode continuar, mas quem teve ou quem vier a ter diabetes gestacional é um forte candidato a ter diabetes tipo 2 depois. Tipo 3 não, né? Tipo 2. Tipo 2 depois, por quê? Porque o seu corpo já está dando sinais de desequilíbrio desse hormônio insulina. Para medir o pré-diabetes, não é... olha a diferença. Pré-diabetes e diabetes. O pré-diabetes, o padrão ouro, os exames que são feitos, é sobre o hormônio insulina, não é sobre o açúcar no sangue. Antes ali eu falei para vocês, dos valores de açúcar no sangue, aquele pontinha de dedo ou no laboratório, certo? Agora a gente vai falar de exames de hormônio. Professor, pode falar. Tem alguns sintomas que a gente visualiza isso ou não? Bem de leve, bem de leve. O diabético tipo 1, quando ele surge, é muito forte os sintomas, é muita sede, é muito emagrecimento, assim, do nada, e geralmente descobre quando ele desmaia. Ele tem um piripaque lá, ele acaba o açúcar dele no sangue, ele não conseguiu acumular porque ele não tinha o hormônio insulina, a insulina ajuda a regular o açúcar no sangue, e ele passa mal, cai a pressão, vai para o hospital, geralmente desmaia, e aí a gente descobre que está com diabetes tipo 1. Mas é sintoma assim, muita sede, muita fome, emagrecimento rápido e urinar bastante. Mas isso tudo acontece, né, gente? Tá calor, a gente bebe muita água. A gente tá emagrecendo, a gente fica feliz. Tá com muita fome, todo mundo tem muita fome, né? Vai falar que é só guloso. Então, é difícil perceber. Se alguém tem, eu vou falar aqui os sintomas, né? A historinha do diabetes, como é que ele acontece. Se alguém identificar aí que está sentindo esses sintomas, tem que fazer o teste de dedo, né? Furar lá na farmácia faz, no posto de saúde faz, se tiver um colega que tem o aparelhinho faz. E aí, se deu valores acima de 140, se você tinha almoçado, aí você vai precisar fazer outros exames para ver se não tem o pré-diabetes. Para determinar se é pré-diabetes mesmo, o exame é do hormônio, faz no laboratório. É o exame Roma-IR.
O pâncreas, como é que surge o diabetes, né? Vamos dizer aqui um caso normal. Por enquanto está tudo bem, o pâncreas está ali, ó, estrelinha dourada para ele, troféu de campeão. Você consumiu, né, açúcar num equilíbrio, olha o pratinho nosso que a gente tanto fala, ó. Consumiu no equilíbrio, não exagerou nos doces, fez exercício, e aí o seu pâncreas, sobrou um pouquinho de açúcar no sangue. O seu pâncreas libera a insulina e volta para o nível normal. Isso a gente faz todo dia. Até quem não tem diabetes libera a insulina e todo dia acontece isso. A gente come, libera a insulina, baixa dentro dos valores normais. Algumas pessoas têm um consumo exagerado de carboidratos simples. Não é maçã, não é pera, não é banana, é carboidrato simples. É muito doce, gordura, refrigerante. Então, essa sobrecarga, isso faz com que o pâncreas trabalhe mais. Mas ele dá conta, ele consegue, certo? Ele consegue, ele produz mais insulina e mantém o nível de açúcar adequado. Você vai fazer o exame de dedo, tá normal, mas ele já está meio sobrecarregado, já está trabalhando demais, né? Mas ele ainda está sorrindo ali, né? Está fazendo o esforço dele. Tem pergunta no chat? Não. E aí, as pessoas tendem a exagerar ainda mais. Então, entendam assim, ó, não é num dia. Hoje eu comi muito doce, peguei diabetes. Não é isso. Mas as pessoas vão exagerando, e o pâncreas vai dando conta, liberando muita insulina, e aí o exame de açúcar no sangue pode ficar levemente alterado ou até mesmo normal ainda. Só que aí o exame de hormônio, insulina, o exame de açúcar no sangue ainda está normal ou está levemente alterado. Você fez lá em jejum e deu 110. E aí o médico já fala, olha, vamos fazer de novo. Aí faz de novo, dá normal. Tá bom, não devia ser nada. Aí tem que fazer o exame de insulina, porque a insulina é o exame que vai determinar se o pâncreas já está se esforçando demais ou não, certo? Então, num primeiro momento, o pâncreas está se esforçando muito, mas o açúcar no sangue ainda está normal. Só que acontece uma coisa, acontece obesidade. Começa a ganhar peso, né? E mesmo fazendo atividade física, mesmo comendo, vamos dizer assim, normal, né? Que para a pessoa ela não vai falar, estou comendo demais, estou comendo normal. Só que já chega a ser um exagero. E aí começa a acumular gordura, porque a insulina manda a célula captar açúcar, o açúcar estava alto no sangue. A insulina está alta também e manda o açúcar entrar, e a célula não tem o que fazer com aquele açúcar, transforma em gordura, e isso, com o passar do tempo, a pessoa vai adquirindo peso. Então, mais comum no diabetes tipo 2 é descobrir que está com diabetes tipo 2 quando a pessoa está obesa, porque já passou alguns anos, geralmente passou alguns anos com ela com açúcar alto não. O exame de açúcar no sangue dava normal, mas o exame do hormônio insulina daria alto. Só que não é tão comum fazer o exame de insulina, do hormônio. Hoje em dia está mais comum, mas não é todo médico que pede. O pâncreas, né? Ele fez todo o esforço que ele podia e durante anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma década, ele passou fazendo o máximo esforço dele e todo dia você ia lá e comia exagero de açúcar, exagero de doce, exagero de farinha, não fez exercício, consumiu bastante álcool e isso foi, né, sobrecarregando o pâncreas até o limite, até ele não conseguir mais. E aí sim a produção de insulina fica insuficiente. Se você fizer o exame do hormônio no sangue, vai dar baixo hormônio, e aí aquele açúcar que acumulou no sangue vai ficar entrando nas células, deixou a pessoa obesa,
Mas como agora o açúcar está baixo, ele vai ter muito cansaço, muito cansaço. O açúcar está alto no sangue, vai começar a urinar muitas vezes, vai dar muita sede, porque o açúcar desidrata as células, e as células em si, aquela que precisava da insulina, ela não recebe açúcar, porque não tem a insulina agindo. E aí a célula fica com fome, ela manda mensagens para o cérebro de fome por doce, porque doce é o que fornece o que ela precisaria. Aí você come doce, só que precisa do hormônio para entrar na célula e você não está mais produzindo. Ou ele não está mais funcionando lá na célula. E aí o açúcar fica no sangue, não chega na célula, a célula manda mensagem de fome, você come e assim fica essa fome monstruosa por doce. O diabético, quando está descompensado, a pessoa que já tem diabetes, ela tem uma fome muito grande por doce. Não é só um desejo, eu queria comer um doce. Ela fica, sabe quando você está com muita fome mesmo? Ela fica com muita fome por doce. E aí ela vai comer mais e vai acumular mais no sangue, e isso sem tratamento, sem colocar medicamentos, comprimidos ou a própria insulina, não vai desfazer, não vai reverter esse quadro. E aí, né, nesse primeiro cenário ali, é um diabetes recente. A pessoa ainda está obesa, está com muita fome, muito cansaço, porque a célula do músculo, a célula da adipócito não está recebendo açúcar. Ela começa a ter alguns sintomas ali, né, e descobre, estou com diabetes. Mas é recente, ela acostumou, já faz 10 anos, já faz 5 anos que ela está ali comendo exagerado, sem fazer exercício, não está vendo nenhum sinal de catarata, de problema que pode surgir, então ela não se cuida. Geralmente é isso que acontece. A pessoa não se cuida, o médico passa remédio, ela não toma direito, pede para fazer exercício, pede para controlar a dieta, ela não faz direito porque não vê o castigo ali, né? Não é rápido, é devagarinho o castigo. E aí, com o passar do tempo, quando já tem um diabetes mais tardio, começa a surgir esses sintomas, né? O hormônio, a insulina está baixa no sangue, o açúcar está extremamente alto no sangue, começa a entrar açúcar em tudo quanto é célula que pode, mas mesmo assim não dá conta, porque as que precisam mesmo, a do músculo e a do tecido gorduroso, que é as que realmente captam o açúcar com bastante volume, né? Elas não conseguem, então o açúcar fica alto no sangue e as células que podia entrar açúcar entram em exagero. Aí vai dar, não vai mais queimar gordura direito, vai dar infecções, vai dar pé diabético, doença renal, problema de circulação, um monte de problemas que o diabetes vem a desenvolver com o passar de anos, se não tratar. Assim que descobre, não tem problema nenhum. Agora, se você não tratar, continuar não tratando, vai aparecendo cada vez mais os sintomas e cada vez mais as consequências, né? Quais seriam os sintomas? Fome excessiva, come, nunca sacia, né? Sacia um pouquinho, meia hora depois já está com fome de novo. Nervosismo, porque as suas células estão sem açúcar, você fica com o seu humor muda muito facilmente. Sede excessiva, bebe água toda hora e está sempre com sede, mas aí você vai acabar urinando bastante também, eu estou urinando bastante porque eu bebi água porque eu urinei bastante, mas na verdade é açúcar alto no sangue. Cansado, porque o açúcar não entra na célula para ela poder trabalhar, e nessa hora começa a emagrecer. Por que emagrece? Sem fazer muito esforço. Do nada, estava gordinho e começa a emagrecer. Porque o açúcar não entra na célula e porque não tem o hormônio insulina mandando fabricar gordura, mandando aproveitar o que der. Quando falta a insulina, a gente começa a emagrecer. O diabético, para tentar compensar, já que as células não conseguem captar o açúcar, começa a produzir muitos corpos cetônicos, que é literalmente acetona.
em vez de usar açúcar como fonte de energia, o seu corpo começa a usar acetona, corpos cetônicos, dieta cetogênica, já ouviram falar, né? Tá na moda até. Começa a usar corpos cetônicos como fonte de energia. E a pessoa emagrece, mas não é um emagrecimento saudável, né? Aquela coisa que a gente está feliz. É aquele emagrecimento abatido, a pessoa, você vê que ela não está bem, certo? E pode, né, se chegar muito alto o nível de acetona no sangue, pode até levar a confusão mental, coma e até morte. Deixa eu ver o chat. Professor, tem tratamento, né? Tem tratamento. E o tratamento nem é tão difícil. Só que é trabalhoso. Ele não é difícil de entender, não é difícil de aplicar, mas é trabalhoso. E as pessoas têm preguiça, têm dificuldade de seguir o tratamento. Deixa eu ver aqui no chat. Vixe, não sabia. Pode acontecer na gestação, é verdade. Quem come muito doce tem muito sono. Então, às vezes, o doce era para dar muita energia para a gente. Não era para a gente ficar cansado quando come doce. Pode ser uma associação aí dos sintomas. Aquele cansaço muito grande e muita fome por doce pode ser um sintoma de diabetes. Eu sei que o curso de vocês é técnico em cozinha. Não é para vocês fazerem diagnóstico de diabetes, mas vocês entendendo, vocês podem usar para vocês, para a família e podem até orientar os colegas. Sim, eu gosto. Qual que é aqui as consequências, no geral? Acidente vascular cerebral. Então, o açúcar no sangue deixa a circulação mais difícil, e aí o seu coração tem que bater mais forte, tem que fazer mais força para circular aquele sangue que está poluído. Também o sangue não transporta o oxigênio direito, e aí não vai oxigenar, não vai levar os nutrientes até as áreas mais longe. Então vai começar a dar má cicatrização. Neuropatia periférica, o que é isso? Não sente dor. Tem um machucado no seu pé e você não sente dor. Se tiver uma pedrinha no seu sapato, você já não anda 3 quarteirões. Você para, tira o sapato e tira a pedrinha porque está doendo. O diabético, ele tem um buraco no pé e ele não sente a dor, porque o nervo, aquele nervo que era para levar a dor, ele está tão poluído de açúcar que não consegue mais funcionar direito, né? E aí, ataque cardíaco, cegueira, já falei ali, né? A retinopatia, a catarata do diabetes, problemas permanentes nos rins, porque os rins começam a tentar filtrar o açúcar embora, e quando você faz exame de sangue, dá açúcar no sangue. Só que o açúcar, ele é alto, ele é muito grande para passar pelo filtro do rim, então ele rasga o rim. E isso vai durante anos, a pessoa sem tratar. Mas não aconteceu nada ainda. Nada ainda. Vai acumulando o problema até não dar mais para reverter. Deixa eu ver. Estudei tanto isso, trabalhei na saúde. A gente tem que... E assim, o paciente ele tem que entender o diabetes. Porque senão ele não vai se tratar. Ele é trabalhoso, é chatinho, tá todo mundo lá no aniversário comendo bolo, ele vai comer um pedacinho pequeno, não vai poder comer outro, ou então ele vai ter que fazer um exercício, vai ter que tomar mais remédio para compensar. Então é trabalhoso, é chato tratar o diabetes. Dá para entender e dá para tratar, mas é chato. Aqui, ó, o pé diabético que a gente fala, né? Como ele não tem, ele tem má cicatrização, então o machucado pequenininho começa a ficar grande. Ele tem má circulação, o sangue não leva o oxigênio direito, então começa a apodrecer aquele machucado. Olha o dedinho mindinho ali, ó. Começa a dar necrose, e aí tem que amputar. E a pessoa não sente dor, é o que eu falei, se você tiver uma pedrinha no seu sapato, você para tirar, não anda 3 quarteirões. O cara com diabetes, ele tem esse buraco no pé, e ele não sente uma dor grande. E aí ele não vai tratar, porque nem tá doendo. Dedinho mindinho nem serve para muita coisa, né? Só para bater no pé da cadeira. As desculpas que eles dão, tá, gente? Eu já ouvi isso. O dedinho mindinho nem era importante. Mas quer dizer que se aquele dedinho já tá chegando nesse ponto de necrosar, o seu corpo todo tá sofrendo. E aqui é aquela coisa que eu falei, ó, de durar 3 meses. 3 meses dura
aquela hemácia cheia de glicose e não consegue transportar oxigênio direito. E quanto mais alto, quanto mais porcentos, né, quanto maior o percentual do seu sangue está poluído de açúcar, esse exame de hemoglobina glicada, mais problemas vão aparecer e mais rápido. Então, normal, a gente espera que fique até 5,5, 6. Aí, para quem tem diabetes, a gente espera que ele consiga controlar, ficar entre 6 e 7. Aí, quase não aparece problema nenhum. Quando ele não trata, não controla, vai a 8%, 9%, 10%, 11%, 12% do sangue daquela pessoa não está funcionando, está circulando à toa. E aí, não transporta oxigênio, não transporta nutriente, começa a dar os probleminhas lá, tipo pé diabético. Como é que é o tratamento, então, né? Chega de notícia ruim. Como é que é o tratamento? A gente tem que fazer uma monitorização. A pessoa tem que fazer o teste de dedo, tem que fazer dieta equilibrada, tem que fazer... Ah, mas não pode no fim de semana ficar livre? Não, cada fim de semana dura 3 meses. Cada festa dura 3 meses. Oi, pode falar. Sou eu. Esse índice que o senhor colocou agora aí, traz, né? Ok. A gente tem um exame que a gente faz que detecta esse índice? Só é pedido esse exame para quem está com suspeita de diabetes. Às vezes, dependendo do laboratório, quando pede hemograma completo, vai aparecer esse exame também. Chama A1C ou hemoglobina glicada. Se você olhar aí nos seus exames de sangue que você fez recentemente ou mais para trás e tiver esta sigla aqui, ó, A1C, ou tiver escrito hemoglobina glicada, e aí vai ser esse exame do diabetes. Geralmente não faz em quem não está com suspeita de diabetes. Vai fazer no máximo a glicemia de jejum, que aí os valores deixa eu voltar lá, até 110. Ixi, vamos voltar para caramba. Aqui. Até 100 em jejum e até 140 para quem comeu. Aquele de pontinha de dedo, que faz na farmácia, que as pessoas às vezes até têm um aparelhinho em casa, algum diabético, e por curiosidade você faz, certo? No posto de saúde também faz. Esse, em jejum, tem que dar até 100, e se você tinha se alimentado, tem que dar até 140. Passou disso, a gente já começa a ficar com suspeita de pré-diabetes. Tá com suspeita de pré-diabetes, tem que fazer exame do hormônio insulina. Aí só no hospital, mas só no laboratório. Tá, outra pergunta. Então, quer dizer que a minha glicose, que eu faço um exame hoje, essa glicose, ela não é de hoje, ela é de 3 meses atrás, é isso? Não. A de ponta de dedo é das últimas horas. Das últimas horas. Se você comer 2 horas depois, se você acabou de comer, você mede, aí tá baixa. Aí o seu corpo vai absorvendo açúcar, ela fica alta, 120, 130, aí baixa porque o seu pâncreas libera a insulina. E aí não vai chegar nem a 140, 150. Ah, comi muito, comi uma macarronada inteira. Vai chegar a 150, 140, vai baixar. 2 horas depois está menos de 120. Porque o pâncreas trabalhou bastante e baixou. Se o pâncreas estiver trabalhando bastante e ele não baixar, a gente chama de pré-diabetes. Se passar de 140, se passar de 100 em jejum, a gente chama de diabetes. Certo? Mas aí o certo mesmo para pegar nessa faixa antes é medir o hormônio, a insulina, não o açúcar. O açúcar muda de hora para hora no meu sangue. Se você medir o dia inteiro, de hora em hora você medir, cada hora tem uma medida diferente. Aí porque quando eu tive essa diabetes gestacional, que você está falando, sim. E eu tive que ficar internada para fazer o controle. Eu fazia o exame em jejum, 2 horas depois que tomava café, aí depois fazia 2 horas depois que almoçava, aí fazia também depois 2 horas depois que jantava. Passei 2 semanas internada, até ter meu filho, que ele estava imenso, estava grandão, e o médico disse
que ele ia, e apesar dele estar grande, estou na aula, apesar dele estar grande, ele poderia não estar com os órgãos amadurecidos por conta Sim. disso, né? Na gestação, no diabetes gestacional, é comum o feto crescer demais, porque ele recebe muito açúcar e ele acaba crescendo demais, mas os órgãos ainda não maturaram o suficiente. Então, quer dizer que ele já tem 11 anos, eu estou há 10 anos com esse problema. Oh, Jesus, professor, eu estou com o pé na cola, professor, eu posso morrer já, não tem problema nenhum, tá tudo beleza para isso. Então, como você já teve diabetes gestacional, era interessante... Eu faço tratamento, Ah, eu você tomo tem? remédio. Então. Olha, eu comecei realmente a cuidar de tomar remédio, foi quando eu vim para cá, que eu sou de Macapá. Tem um ano, vou fazer 2 anos que eu estou aqui, foi que apresentou a alta, e aí porque eu estava sentindo esses sintomas todos que você fala, né? Então. Foi quando foi colocado o remédio para mim tomar. Até antes disso eu não fazia isso. Não tomava, sim. Então, mas deu para viver. Vivia. Mas aí foi quando começou a sentir esses sintomas, canseira. Eu digo que o diabetes tipo 2... É isso que eu digo que o diabético tipo 2, ele consegue não cuidar e ainda sobreviver, ter uma vida relativamente normal. Os sintomas, eles são moderados. No diabetes tipo 1, é muito forte. Você provavelmente ia ter vários desmaios até um dia que você fosse parar no hospital e alguém descobrisse que você tinha o diabetes tipo 1. Como é que faz? Quem tem diabetes tem que monitorar, tem que conhecer o açúcar no seu sangue. Tem que fazer a dieta ali com metade do prato os vegetais, porque isso tem fibras, diminui a quantidade de carboidrato simples, porque você não vai exagerar no arroz e feijão, tem que ter uma fonte de proteína para completar ali, para você não passar fome, tem que fazer o uso do medicamento conforme o médico prescreveu e tem que fazer exercício. Isso tudo é o tratamento completo do diabetes. Ah, mas e se eu fizer só tomar um remédio? Dá para viver, mas vai tendo complicação. Se você for medir lá a hemoglobina glicada dessa pessoa que só toma remédio, tá sempre acima de 8, 9 e era para estar 6. Ah, ela toma remédio, faz a dieta, faz exercício, controla, fica aqui perto dos 6, 7, não chega a ter problema nenhum. Vai até 70 anos de idade, 80, 90, tendo diabetes, sem ter complicações. Agora, quem não cuida, começa a surgir complicações. Olha, professor, eu vou falar uma coisa para você. Sinceramente, eu acho que se todo mundo que tem diabetes tivesse uma aula que o senhor está dando hoje, eu acho que as pessoas teriam muito mais consciência do que realmente é diabetes. Vou deixar gravado e posto no YouTube. Porque fala, mas não coloca o problema do jeito que está sendo, que você está colocando. Entendeu? Eu faço uma pós que se chama Educador em Diabetes. Eu estou fazendo essa pós-graduação. E o ponto central dessa pós-graduação é que o paciente tem que entender o problema dele. O paciente tem que entender a doença, senão ele não se cuida. Por exemplo, aqui o diabético, ele tem que entender qual o tamanho da porção que ele vai comer em relação às atividades físicas que ele vai fazer e aos medicamentos que ele vai tomar. Eu posso escrever isso num papel? Posso, mas ninguém é um robô, ninguém vai seguir isso à risca todos os dias. E aí o cara toma o remédio e não faz o exercício. Vai dar errado, porque a minha conta, o que eu calculei, entrava o exercício. Não fez o exercício, não vai gastar o açúcar, vai engordar. Ah, ele comeu além do que estava calculado. O médico deu o medicamento calculando em cima de uma alimentação exata. Você não fez a alimentação exata, vai sobrar açúcar no sangue. Mas tem tecnologias que estão vindo para ajudar, certo? Como é que é o esquema para tratar o diabetes? Isso aqui é lá da Sociedade Brasileira do Diabetes. Qualquer profissional pode entrar lá e ver este documento, né? As diretrizes brasileiras para o tratamento do diabetes. Se a pessoa estiver tendo um emagrecimento rápido,
tiver com a hiperglicemia grave, se tiver com sintomas de cetogênese, se tiver doença renal, se tiver na gravidez, se tiver com infecção, se for passar por uma cirurgia ou está num pós-AVC, um pós-infarto, já vai direto para a insulina. A gente não fica tentando muita coisa. Ninguém gosta de ficar injetando insulina, né? Fazendo injeção. E aí a gente tenta terapias não farmacológicas. O que é isso? Exercício, mudar o estilo de vida. Reduzir o consumo de álcool, reduzir tabagismo, de preferência encerrar, né, tabagismo, fazer a dieta contada, fazer a dieta nas proporções certas, fazer exercício físico. O paciente está relutante, ele não está fazendo ainda, né? Ou ele não pode, porque, né, o estado de saúde dele não está permitindo fazer exercício. A gente vai entrar com o médico, né? Não é o nutricionista que prescreve, o médico vai passar comprimidos. Um tipo de comprimido, 2 tipos de comprimido, 3 tipos de comprimidos que agem diferente no corpo, tá? Não é que é 3 comprimidos do mesmo remédio. É um tipo de comprimido que vai ter uma ação. Não deu certo ainda, não controlou. Vai tomar 2 tipos diferentes, 3 tipos diferentes. Não controlou, vai passar a tomar insulina, vai passar a injetar insulina. Isso é um prazo de 1 ano. O paciente é diabético. Não sou eu, não estou inventando, está nas diretrizes da Sociedade Brasileira do Diabetes. Em 1 ano, a pessoa descobriu diabetes e não controlou, está tomando remédio, está tentando fazer exercício, está fazendo a dieta e não controlou, já é um candidato à insulinoterapia, a injetar insulina. Deixa eu ver aqui o chat. Não sabia, é verdade, muito doce. Eu tenho muita dificuldade em seguir o tratamento, é chato mesmo. Você está do lado das pessoas comendo brigadeiro e você pode comer 1, 2 no máximo. Depende do remédio que você tomou. Então, é chato, é trabalhoso. Estudei tanto isso que eu trabalhei em saúde, eu tive hipertensão na gestação, nas minhas 2 gravidez, catarata nas 2 vistas, passei por... dirigia 3 vezes e até agora ninguém descobriu a origem da minha catarata. Eu não tenho nenhum vestígio de diabetes. Pode ser outras coisas, pode. Pode ser glaucoma, pode ser pressão alta no olho, pode ser o açúcar entrando alto no olho, mas pode ser também várias outras coisas. Obrigado, falaram que a aula tá boa. Então, vai chegar uma hora que é melhor que esse paciente use insulina para dar certo o tratamento. Como é que a gente descobre se está dando certo? Fazendo o teste da glicose no dedo. Furando o dedo, põe no aparelhinho e mede. Isso é para ser feito, olha aqui, ó. Frequência de teste, 6 vezes por dia. 6 vezes por dia. Então, é antes do café da manhã, depois do café da manhã. Antes do almoço, depois do almoço. Antes da janta, depois da janta. E se tiver dúvida no meio do caminho, pode medir mais vezes. Durante, no mínimo, 3 dias na semana, durante 2 semanas. E aí a gente vê se o paciente entendeu o tratamento, vê se melhorou. Não melhorou, volta a furar o dedo 6 vezes por dia. Ninguém gosta de ficar furando o dedo, ninguém gosta de ficar preparando injeção e aplicando injeção, certo? Então, as empresas criaram outras soluções. Tem esse aparelho, ele é um aparelho que só tem uma marca que fabrica, que é a Boltz. É um sensor de glicose. Este aparelhinho aqui que está no braço dela, aqui, ó, no braço da paciente, tem um aparelhinho que é do tamanho de uma moeda de R$1, e este outro aparelhinho que ela está na mão é um leitor. Este aparelho vai ler o açúcar no sangue sem precisar furar o dedo. Ele tem uma microagulha, você nem percebe. Apliquei nas minhas 2 irmãs são diabéticas, a gente usou, né, para fazer o teste. Não sente incômodo assim, tem uma coisinha colada no seu braço, mas ele não machuca, não fica uma agulhinha machucando. E em vez de furar o dedo 6 vezes por dia, você coloca esse aparelhinho no braço e ele lê o açúcar no sangue a cada 5 minutos. O dia todo ele lê a cada 5 minutos.
é uma dos fatores mais modernos que a gente tem para substituir este furinho no dedo. Só que custa R$240 e dura 14 dias. Então, para o diabético acompanhar o mês todo, seria R$480 para ter o acompanhamento o mês todo do seu açúcar no sangue, 24 horas por dia. 24 horas por dia, a cada 5 minutos, ele mede e faz as anotações, certo? Para quem precisa de insulina, para quem já está na insulinoterapia, em vez de aplicar a insulina, em vez de preparar aquela seringa ou a caneta e furar a sua pele e aplicar, tem uma bomba, que também tem uma agulhinha ali pequenininha, que tem um caninho, e esse aparelho aqui, ó, que parece um Walkman antigo, né? Ele tem insulina aqui dentro e aqui é o sensor. O sensor mede, se o açúcar fica alto, ele libera insulina automaticamente. Então, fica muito mais fácil tratar o diabetes assim, com tecnologia. Em vez de furar o dedo antes do café, depois do café, antes do almoço, depois do almoço, antes da janta, depois da janta, você paga R$240, né? Quem pode, o SUS ainda não fornece, paga R$240, coloca o negocinho no seu braço, ele vai medir a cada 5 minutos, 24 horas por dia, certo? É caro, mas é uma forma de educar o paciente. Você vai comer uma banana e vai olhar se o açúcar subiu. Vai comer a segunda banana, vai olhar, nossa, subiu, né? Espera 15 minutos, meia hora, subiu mesmo. 2 bananas é muito para mim. Para você, quanto você pesa? Eu peso 60 quilos. Talvez 2 bananas seja muito. Eu peso 84 quilos. Para mim, 2 bananas talvez não seja muito. Por que eu falo talvez? Depende da sua rotina. Você trabalha com o quê? Eu sou caixa no supermercado. Move bastante os braços, mas não move as pernas, não move quase nada, né? Então, não vai gastar muito açúcar. Eu sou pedreiro. Pedreiro lá, fazendo força, lá, rebocando parede, gasta muita energia. 2 bananas vai ser diferente de acordo com o que a pessoa gasta. Se ela gastar bastante, o açúcar não chega tão alto no sangue. Então, esse aparelhinho ajuda. E se precisa injetar insulina, essa bombinha ajuda. Claro que ninguém é totalmente santo, né? Príncipe Encantado só no desenho animado. A gente quer prazeres e quer saúde. Ali faltou ver, né? Prazeres versus saúde. Então, o diabético, ele vai querer sim comer um docinho, ele vai querer sim experimentar um bolo, ele tem que entender quantidade. Quanto de bolo eu posso comer sem me fazer mal? Vai ser um pedacinho pequeno, já adianto, porque bolo vai muita farinha de trigo e aí tem muito açúcar ali, certo? Aí se eu fizer um bolo integral de aveia batida com ovo, aí você tem que olhar no aparelhinho e ver quanto desse bolo especial realmente atrapalha o seu diabetes. Não adianta eu falar assim, eu aqui nutricionista, falar para o paciente, olha, uma fatia de 50 gramas tá bom. Porque eu não sei, eu preciso desse aparelho para medir. Ou então tem que furar o dedo antes do almoço, depois do almoço. Antes da janta, depois da janta. Antes do café, depois do café. Para poder acompanhar. Então, ao meu ver, esse aparelhinho aí que mede a cada 5 minutos é um dos melhores investimentos que um diabético pode fazer para ele entender a própria doença, entender a alimentação dele. Eu faço caminhada em jejum e o açúcar baixa demais. O aparelho também avisa, certo? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Já teve esse aparelho, né? É bem legal esse aparelhinho para você entender que tá... não, já viu esse aparelho. Se você usar esse aparelho, você vai entender assim o quanto que ele te conta da sua alimentação para você mesmo. Quantas bananas você pode comer, quantas maçãs, quanto arroz e feijão. É o aparelhinho que vai medir para a gente saber se está passando do limite ou não. E, claro, a sua rotina. Pode falar. Então, quer dizer, se a gente, por exemplo,
vamos supor, faz tudo regrado, tudo assim, tenta fazer o máximo que pode da regra. A gente pode comer um pedacinho de bolo, pode comer um brigadeiro. Diabético pode. Vai ser 2 brigadeiros, vai ser um pedacinho de bolo, mas pode. Por quê? Ele vai entrar Porque para mim, na minha cabeça, não podia a quantidade não influenciava em nada. Se comer um pouquinho ou muito, era a mesma coisa. A quantidade é tudo. A quantidade é tudo. Depende de quanto você gasta. Deixa eu voltar lá no slide. Mais um, eu acho. Aqui, ó. Depende de quanto você vai gastar, quanto medicamento você tomou e qual o tamanho da porção. Se a porção foi pequena, estava prevista dentro do medicamento, né? Eu passei uma quantidade de medicamento para você comer até 80 gramas de açúcar. E você foi lá e comeu uma paçoquinha, porque você estava com vontade de comer a paçoquinha e você ia correr depois. Você pode comer a paçoquinha. Não pode comer 1, 2, 3, 4. É que o diabético ele tem uma fome por doce muito grande, porque falta açúcar dentro da célula. Então a fome dele é maior do que a dos outros. Mas quando equilibra, quando você trata direitinho, essa fome diminui, essa fome por doce diminui, e você consegue de volta ter o controle de comer uma fatia de bolo, e se você quiser comer outra fatia, você espera um tempo, toma a medicação de novo e come a fatia de bolo. Tá certo, professor. Tá. Um pedacinho, acho que vai aparecer depois. Aqui, então. A relação, vou sair um pouquinho do diabetes e vou lá para a obesidade agora, certo? Ó, obesidade e diabetes, eles estão se cruzando aqui, as setinhas, ó. A diabetes, ela vai interferir na obesidade e a obesidade vai interferir na diabetes. A obesidade, principalmente essa obesidade central, essa obesidade aqui na região do abdômen, ela produz substâncias pró-inflamatórias. O que é isso? Ela produz substâncias que vão aumentar a inflamação no seu corpo. E aí vai aumentar o risco de entupir as artérias, vai aumentar o risco das feridas não cicatrizarem. E ele também libera substâncias que atrapalham a insulina, ali, ó, anti-insulínica. E aí a gente vai ver, principalmente nessa obesidade central, nessa ali na região do abdômen, uma relação muito grande com colesterol alto, com diabetes, com pressão alta. E então a gente tenta que a população mantenha um peso mais adequado, uma circunferência de cintura mais adequada. Opa, voltei, desculpem. Agora vamos lá para a obesidade. A obesidade, então, né, está acontecendo muito no mundo todo, principalmente pela mudança de alimentação, certo? A gente está comendo muito industrializado e isso vem com muitas calorias concentradas na forma de gordura e aí a gente acaba comendo muito mais do que o que a gente gasta. E aí entra a arte culinária de vocês de preparar pratos mais saudáveis, mas também saborosos, para as pessoas fazerem a escolha do prato saudável sem sacrificar o prazer. Números, né? Adultos com excesso de peso no Brasil excedeu metade da população. Mais da metade da população tem excesso de peso. De 10 a 19 anos, 22%, os jovens, né, acabam se cuidando um pouquinho mais, e infantil, de 5 a 9 anos, que não sabe ainda se cuidar, fica muito à mercê das propagandas, de comer tudo que gosta, né, sem se preocupar, 38% obeso. O que a obesidade traz? Acidente vascular cerebral, hipertensão, infarto no miocárdio, diabetes, viu que elas vão se ajudando para chegar nesses eventos mais sérios depois, infarto, AVC, além de um monte de outros problemas. Não vou nem falar muito aqui hoje dos preconceitos que o obeso sofre. A gente vê alguém obeso e tá meio
é meio normal as pessoas falarem assim, ó, que ele é preguiçoso, que vai ser improdutivo, incompetente, lento, descuidado, ocioso, né? Parece que é culpa dele, mas na verdade é culpa de vários fatores e tem muito da genética aí. Mas só de olhar uma pessoa obesa, a população, a sociedade, julga esses adjetivos ali ruins, só de olhar. Né? É um preconceito velado, é um preconceito silencioso, é um preconceito que a gente ainda não debate. O que é um obeso saudável? Não é, né? Não existe. O obeso, a obesidade por si só, já é uma doença. Quando a gente fala obeso saudável, é que ele só tem a doença obesidade, ele não tem outras ainda associadas. Mas se ele permanecer com essa obesidade, principalmente abdominal, vai produzir substâncias que vão chamar o diabetes, vão chamar o colesterol alto, vão entupir as artérias, né, de gordura entupindo as artérias. Coração de um obeso e coração de uma pessoa com peso dentro do saudável. Olha a diferença do acúmulo de gordura. E aí o coração não trabalha direito, fica mais difícil, assim como o fígado, os outros órgãos também, além daquelas substâncias que liberam no sangue, que podem buscar o diabetes, podem, né, favorecer surgimento de diabetes, favorecer colesterol alto. Aqui o exame de ultrassonografia que foi alterado, né, foi pintado. Tem uma pergunta aqui no chat, é diabetes mellitus? Isso, né, a maioria dos diabetes que a gente fala é o diabetes mellitus, melito. É como se fosse o sobrenome do diabetes. Tem pouquíssimos tipos de diabetes que não são esse, o diabetes mellitus. E aí vai acontecer o seguinte, eles são tão raros que a gente quase não fala neles. Tá? Menos de 3% da população tem algum tipo de diabetes diferente. E aí, para não confundir muito, a gente quase não fala dele, só quando a gente encontra um caso específico daquele ali. Então, quando a gente tem esse acúmulo de gordura visceral, olha como é que toda essa parte amarela aqui é gordura. Olha o fígado cheio de gordura, olha em volta do coração o tanto de gordura, aqui entre os órgãos o tanto de gordura, e isso vai atrapalhando o funcionamento dos órgãos. O que causa a obesidade? Tem vários fatores. Quando uma pessoa é obesa, não é uma causa apenas, não é só porque ela comeu demais. Geralmente tem outras coisas relacionadas. Podem ser causas genéticas, que vai ter influência nos hormônios, vai ter influência no seu metabolismo. Eu tenho metabolismo lento. Existe isso? Existe sim, metabolismo lento. Existe. Não tem problema, a gente vai manter a aula gravada, né? A aluna vai precisar sair, mas vai estar gravado para assistir depois. Existe metabolismo lento, principalmente influenciado por hormônios. E tem as causas externas, né? A dieta, o comportamento, o ambiente que você vive que nunca te deixa fugir desse comportamento, isso tudo vai gerar obesidade. Né? Então podem ser fatores hormonais, endócrinos, quer dizer, os fatores hormonais, pode ser problemas de humor, de convivência, e a gente acaba descontando, né, na comida, pode ser só uma dieta inadequada mesmo, pode ser sedentarismo, você não faz quase exercício nenhum, você vai gastar muito pouco, um pouquinho que você come já fica obeso, e a genética tem um forte papel. Metabolismo lento, existe. Assim como eu nasci com pintinhas e ruivo, tem pessoas que nasceram com um genes, né, com um par de genes que gera obesidade. E não é só um par, são vários. E aí, por mais que ele se esforce, ele tem uma condição genética que dificulta a perda de peso, que aumenta o apetite. Então, ele vai ter uma propensão genética muito maior para a obesidade. Serve como desculpa? Não. Aquele moço ali tirando água do barquinho ali com balde, e o barquinho está furado, vocês estão vendo. Se ele parar de tirar água, quem vai afogar? É ele. Não adianta ele falar assim, mas o meu barco estava furado, mas eu tenho um metabolismo lento, a minha genética é de obeso.
Tá bom, se você não fizer nada, se você não se cuidar, quem vai ser prejudicado é você. Eu entendi, posso até ter, vamos dizer assim, uma compreensão de que para você é muito mais difícil, mas você tem que fazer esse esforço, porque senão seu barquinho afunda. E aí você vai ter as complicações. Independente da genética, se você está obeso, você comeu mais do que você gastou. Essa genética pode fazer você gastar menos, pode te dar mais fome e você comer mais, e pode acontecer os dois ao mesmo tempo. Então você faz menos exercício, come mais e fica obeso. Mas, obrigatoriamente, você comeu mais do que gastou, certo? Genética, né? Peguei esse artigo ali como referência, mas já vi vários livros, já li muito sobre esse assunto, e tem vários pares de genes que causam obesidade. Esses ratinhos aí, eles têm um problema grave genético que causa obesidade. Então, em um deles foi forçado esse problema genético e no outro não. Só que eles foram criados desde pequenininho na mesma gaiola, recebendo comida à vontade, os dois. Um dele comeu e ficou muito obeso, o outro não. Tá? Esses são os ratinhos, né? E o problema aí é hormonal, na leptina. Leptina é um hormônio que influencia bastante a obesidade. Nossa, professor, você estava falando ainda agora de insulina, agora é leptina, já está me confundindo todo. É chato estudar isso tudo, porque tem vários nomezinhos e eles são parecidos ainda, né? A insulina é o hormônio do pâncreas que regula o açúcar no sangue. A leptina é produzida no tecido adiposo e sinaliza para o cérebro quanta gordura tem. Esse ratinho ali gordinho, ele não consegue, o cérebro não consegue saber quanta gordura tem no corpo, então ele quer sempre mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Ele não para de comer quase momento nenhum no dia, porque ele não consegue, o cérebro dele não percebe que ele já tem energia suficiente. E o outro ratinho não tem esse problema, estava com a mesma oferta de comida e não chegou a comer tanto para ficar obeso. Calma aí. Tem todos esses parzinhos, todas essas sinalizações ali, são problemas que podem causar obesidade. Todas elas. Então, tem vários problemas que podem causar obesidade na sua genética. Podem ser muito graves e você vai ficar extremamente obeso, ou podem ser mais leves e você vai conseguir manter um peso saudável. Vamos lá. Havaí e Japão. 2 lugares que comem bastante peixe, não comiam tanto industrializado. Hoje em dia podem até comer, mas na época, 1960 lá, não comiam, certo? E sempre teve pessoas extremamente obesas. E quando foram estudar a genética dessas famílias, com pessoas extremamente obesas, eles têm problemas genéticos de leptina. E aí descobriu-se esse hormônio, né, pesquisou-se a fundo esse hormônio por causa exatamente dessa situação. Como é que essa pessoa comendo fruta, peixe, consegue obter tanta gordura corporal e as outras não? Problemas hormonais. Aqui a gente vai falar sobre o tratamento. O que eu posso fazer, então, para combater essa obesidade? Fora a dieta. Posso, mesmo sendo genético, né? Genético, tem o problema genético de obesidade. Só a dieta, só exercício, talvez não funcione. Eu posso, por exemplo, eu não, né, que eu sou nutricionista, mas o médico pode, por exemplo, passar substâncias para aumentar a sua massa muscular. Aquelas bombas mesmo de academia, testosterona. Quando você aumenta a massa muscular, você gasta mais energia. Que nem comparar esses 2 carros aqui, né? Um tem um motor mais potente, gasta mais energia. Quem tem mais massa muscular, gasta mais energia. Seria uma saída para o obeso emagrecer, aumentar a massa muscular. Só que é perigoso usar bomba de academia lá,
é perigoso usar hormônios sem prescrição. Quem tem que fazer este cálculo, quem tem que avaliar os riscos é o médico. No Brasil, não é prescrito testosterona ou anabolizantes só para emagrecer. Nos Estados Unidos pode, no Brasil ainda não. Exercício físico. Praticar exercício físico é bom, mesmo que você esteja um pouco acima do peso, tem que conversar com o médico, porque força o coração, mas a pessoa não tem disposição. Existem substâncias que aumentam a sua disposição para o exercício, né? Estimulantes, efedrina, eritropoetina, existem estimulantes que vão aumentar o seu apetite para exercício físico. Mas também é perigoso, acelera o coração e você já tem o coração sobrecarregado pela obesidade. Aqui eu coloquei atletas profissionais com obesidade, para vocês verem que não é falta de exercício, às vezes. A genética é muito forte nesse sentido. E aí, mesmo sendo profissional do esporte, ganhando a vida com isso, a pessoa ainda teve obesidade porque era um problema mais profundo do que só dieta e exercício. Inibidores de apetite. Pode prescrever? O médico pode prescrever. Pode te fazer bem? Pode. Mas tem um limite de ação. Tem que ser controlado por um profissional da saúde, o médico. O nutricionista não prescreve. O farmacêutico, talvez, depende do caso, se for uma coisa com poucos efeitos colaterais. Enfermeiro, não. Educador físico, não. O cara da academia, não. O médico prescreve esse tipo de medicação. Quando você já está fazendo outras coisas para combater a obesidade e não está dando certo. Esses medicamentos que mexem com o apetite, eles mexem lá no cérebro com o seu apetite, lá onde regula o apetite no cérebro. E olha o nome das substâncias. Deixa eu dar mais um zoomzinho aqui. PONC, proopiomelanocortina, ópio, literalmente do ópio lá que faz a heroína e tal. CART, transcrito regulado por cocaína e anfetamina. Olha a família de substâncias que são feitas esses medicamentos para que eles ajam no cérebro inibindo o apetite. É uma coisa muito séria, precisa do médico, o médico prescrevendo esses inibidores, ok? É bem sério mesmo. Como é que a gente faz o tratamento, então, na parte que cabe aos nutricionistas e aos cozinheiros? Montando pratos apetitosos, né, que tenham um prazer na alimentação, mas que consigam equilibrar as calorias para não ser muito além do necessário, né? Proteína, cada 1 grama gera 4 calorias, carboidrato, cada 1 grama gera 4 calorias. Nossa, professor, por que falam tão mal do carboidrato, então? Porque o carboidrato libera a insulina, e a insulina dá aquela ordem para a energia entrar muito rápido. Se você não gastar, vai virar gordura. Mas se você fizer neste equilíbrio aqui do prato, 25% dele carboidrato, 25% proteína, e o resto hortaliças e legumes, fica muito mais fácil, nesta proporção, fica muito mais fácil de controlar as calorias, certo? A gordura tem o dobro, 1 grama de gordura tem mais que o dobro do que a proteína e o carboidrato. Então a gente controla fritura, chocolate, pode comer? Pode, mas você tem que pensar, cada 1 grama desse tem o dobro das calorias, e para quem consome álcool, né, tem 7 calorias cada 1 grama de álcool. Então, né, as bebidas também podem fazer você engordar. Aqui é uma representação de preenchimento de estômago. 400 calorias de vegetais completa o seu estômago, preenche ele completamente. E você vai ficar saciado, não vai ficar com fome. Nem vai parecer que você está fazendo dieta, que você está controlando calorias, porque vai preencher o seu estômago e você não vai ficar com fome. De carne, 400 calorias, vai dar um preenchimento
pequeno do estômago, e se fosse gorduras, azeite, chocolate, bacon, tem que ser bem pouquinho para dar só 400 calorias, porque a gordura tem o dobro de calorias do que o carboidrato e as proteínas. Na arte culinária, nas preparações, vocês podem escolher preparações, além de escolher os ingredientes menos calóricos, de montar um prato com bastante vegetais. Pode ter molho, pode ter tempero, pode ter carnes, mas tenha também vegetais, bastante, que aí diminui as calorias. E quando você escolhe preparar ela assada, ou até mesmo aquelas que já têm gordura e você faz assada em vez de frito, já diminui bastante as calorias ali, quase pela metade. Aqui é a referência de um site, eles pesaram as porções para dar 200 calorias. Todas as porçõezinhas que aparecer nesses pratinhos aqui, tem 200 calorias. 200 calorias de maçã vai te saciar muito mais do que 200 calorias de salsicha. Não é gramas, tá, pessoal? É calorias. Aquele pratinho ali todo de maçã tem 200 calorias. Aquela porçãozinha ali de salgadinho tem 200 calorias. Aquilo em cima é cenoura, tá? Não é mini salsichinha, não. É cenoura. 200 calorias. E a salsicha ali, uma salsicha e um pedacinho, 200 calorias. Aqui, abacate, 200 calorias. Aquele abacate avogado, né? Não é aquele grandão. Meio hambúrguer, 200 calorias. Olha o tanto de brócolis para dar 200 calorias. Olha o tanto de kiwi para dar 200 calorias. Esse do lado de kiwi é doce de leite. Um pouquinho já deu 200 calorias. Então, escolher os alimentos bem, não quer dizer que eu não possa mais comer hambúrguer, não possa mais comer doce de leite, não possa mais comer bacon, ali do lado do abacate é um bacon, né? Mas eu tenho que ter a consciência de que eles somam calorias e os vegetais e frutas somam menos calorias por porção ali, por volume, do que os outros. Fechando um pouco a obesidade, vamos para o colesterol. O que é colesterol? É um tipo de gordura que está lá no seu sangue, certo? É um tipo ruim? Não exatamente, a gente precisa de colesterol. Só que quando ele acumula, quando fica em excesso, ele começa a grudar nas paredes das artérias e começa a diminuir o diâmetro dela, começa a obstruir as artérias. E aí o seu sangue não vai circular bem. O colesterol, de onde é que ele vem? Né? De onde é que surgiu esse colesterol? Ele pode vir do intestino, você comeu alimentos que tinham colesterol, você absorve, vai para o seu sangue, ali para o plasma, né? E vai chegar até o fígado, e o fígado vai empacotar e vai circular no resto do corpo, certo? Esse fígado, ele também recolhe colesterol velho, por isso que tem as setinhas indo para um lado e para o outro ali e tal, ele recolhe colesterol velho. Então, da onde vem o colesterol? Ou do que você comeu, chegou até o fígado e o fígado liberou, ou o seu fígado consegue fabricar colesterol, ele fabrica colesterol se precisar, porque é importante para o corpo, é importante ter colesterol no corpo. Então, se faltar na alimentação, o seu fígado fabrica. Se chegar pela alimentação, ele só empacota e distribui. Esses pacotes transportando colesterol se chamam HDL e LDL. O HDL, ele limpa, tá vendo o bonequinho aqui embaixo? Ó, HDL, anjinho, bonzinho, ele limpa a sujeira. Ele pega o colesterol que está sobrando e leva de volta para o fígado para eliminar, para jogar fora. E o LDL, que é o malvado ali, o diabinho, ele distribui colesterol, se tiver em excesso, ele acaba acumulando nas artérias. Então a gente fala que ele suja. Então o LDL suja as artérias com colesterol, e o HDL, que é o colesterol bonzinho, ele transporta o colesterol de volta para o fígado. É difícil de entender porque a gente chama a bolsinha que transporta também de colesterol. A substância que está dentro a gente chama de colesterol e a bolsinha que transporta a gente chama de colesterol.
É semelhante ao que acontece com o motorista de aplicativo lá do Uber. Você fala assim, eu vou chamar o Uber, né? Você vai chamar o Uber? Você vai chamar uma pessoa que dirige para o aplicativo chamado Uber. Aí o cara chega e ele foi muito simpático. E aí você fala, nossa, o Uber era muito simpático. E aí você já não está mais falando do carro nem do aplicativo, você está falando da pessoa. Entende? Então a gente usa a mesma palavra Uber para o aplicativo, para a pessoa e para o carro, não é? Aqui no nosso corpo a gente usa a mesma palavra colesterol para o que está dentro, para a gordura que está dentro da bolsinha de transporte, e para a bolsinha a gente também chama de colesterol. Aí fica difícil de entender. Mas quando a gente fala colesterol bom é o que está limpando e colesterol ruim é o que está sujando. Qual que é os alimentos que tem colesterol bom, que ajudam o nosso corpo a produzir colesterol bom? Gorduras, ômega 3, ômega 6, gorduras vegetais no geral, tá? Vegetais, só muda ali os peixes, né? Os peixes de água profunda, sardinha, salmão, tem ômega 3, que é uma gordura boa e é um animalzinho, né? O peixe. Fora isso, na maioria, as gorduras vegetais. Qual que é o alimento que tem gordura ruim? As gorduras saturadas geralmente são de origem animal, né? A gordurinha da picanha, a gordurinha do bacon, a gordurinha do frango. Ela não é tão boa, ela pode acumular nas artérias lá aquele colesterol ruim. E pior ainda é a gordura trans, a gordura industrializada. A gordura industrializada é pior do que a gordura animal, certo? Deixa eu ver se tem pergunta no chat. Agora não. Como é que a gente... Ali eu falei como é que a gente consome colesterol. E aí vamos ver como é que a gente elimina colesterol. Lembra que eu falei que o HDL limpa o sangue, tira o colesterol, o sujo ali, o que estava acumulando, ele tira, leva de volta pro fígado, o fígado, tá vendo ali o colesterol em amarelinho, tudo bem que tá em inglês, mas dá para entender, né? Colesterol ali amarelinho vai se transformar em bile, sais biliares. Aquele verdinho, professor, aquele que dá pedra, pedra na vesícula, é esse mesmo. É feito de colesterol e de bilirrubina, que é uma coisa que sobra da hemácia velha. Esse colesterol transformado em bile vai lá para o intestino. E se você comer bastante fibra, esse colesterol vai embora. Se você não comer bastante fibra, o seu corpo consegue reabsorver essa bile. Então o corpo é mó muquirana, ele é muito econômico, ele pega colesterol velho, faz um detergente chamado bile, a bile tem ação detergente, e depois que ele usa a bile, ele pega de volta para economizar. Se a gente comer muita fibra, vai embora e aí tem que gastar mais colesterol e aí vai limpando o colesterol do seu sangue. Se você não come muita fibra, o seu corpo consegue buscar de volta a bile e não vai precisar gastar colesterol, vai ficar acumulando. Então, na dieta, a forma mais eficiente de eliminar colesterol é comer bastante fibras, vegetais, frutas, verduras. Também dá certo comer pouco colesterol, porque comer pouca gordura saturada, pouca gordura industrializada, dá preferência para óleos e para peixes, mas, né, como eu falei, a gente quer saúde e quer prazer também. Eu gosto de comer bacon, eu gosto de comer picanha, eu vou comer numa quantidade pequena e vou comer bastante fibra, metade do meu prato vai ser vegetais, para conseguir eliminar esse colesterol, para não acumular tanta gordura no meu corpo. Passando do colesterol, vamos para a pressão alta, né? Hipertensão arterial sistêmica. O que é isso? Pressão alta. O que causa pressão alta? Genética. Se tem caso na sua família, muito provável você ter uma genética para ter pressão alta. Além da genética, obesidade. A maioria das pessoas com pressão alta são obesas. Estresse, né? Muito nervosismo, ansiedade. Má alimentação, colesterol alto, diabetes. Nem precisa comer muito sal. Você tem colesterol alto, tem diabetes, provavelmente você vai desenvolver pressão alta. E além disso, se você comer bastante sal,
o seu corpo aumenta a pressão sanguínea. Por quê? Não, primeiro dados, né? Dos homens e mulheres no Brasil... Oi, pode falar. Eu estou sofrendo um bullying hoje nessa aula. Oxi, eu tô falando tudo certo. Mas é bom que a gente entende, né? Mas eu acho que não é só você não, deve ter outros aí pensando a mesma coisa. Até eu com a pandemia, eu tô aqui fora do meu peso saudável, e olha que eu sou nutricionista. Aí fiquei muito tempo em casa e comecei a acumular gordura. Mas vamos lá, um quarto da população, um quarto dos homens e mulheres do Brasil tem pressão alta. Se você pega só a população acima de 60 anos, metade deles tem pressão alta. E assim vai ali os nossos números, né? Mais de 65 anos, 60% tem pressão alta. O que causa isso? A própria idade, as artérias vão ficando menos elásticas e o coração tem que fazer mais força para o sangue circular. Além disso, o seu rim, olha, sabia que pressão alta tem a ver com rim? Não é só que ela atrapalha o rim, não. O rim provoca pressão alta. O rim produz um hormônio, né, uma substância chamada angiotensina. Angiotensina tensiona as artérias. As artérias, elas ficam mais tensas, mais presas. E aí o sangue tem que fazer mais força para passar. Por que o rim faz isso? Para aumentar o poder de filtragem dele. Ele filtra melhor se a pressão estiver mais alta. Quando ele quer filtrar mais sal embora, mais açúcar embora, mais impurezas embora, ele aumenta a pressão para poder filtrar mais. E quando você come sal, quando está começando a ficar em excesso no seu corpo, o rim quer filtrar ele embora, aumenta a pressão. Além disso, o sal retém líquido no seu corpo. Sabe quando a gente põe sal demais no feijão? Põe a carne seca sem salgar lá, e o feijão fica salgado demais? A gente coloca água para diluir, para não sentir tanto o sal. O seu corpo faz isso. Se não der para jogar o sal fora, eu retenho água para diluir o sal. E aí você fica com retenção de líquido, aumenta a pressão. O rim quer jogar o sal fora, ele faz um hormônio que aumenta a pressão. E aí você está sempre com a pressão alta. Os medicamentos para pressão, eles são bem eficientes. Eles já conseguiram evoluir bastante e eles conseguem fazer o rim funcionar. Os hidroclorotiazidas lá, eles são diuréticos. O rim joga o sal fora, joga a água fora, regula a pressão. E tem outros mais fortes que vão agir nessa angiotensina, vão diminuir a ação dela para o rim não ficar comprimindo as artérias para não ficar tão forte a pressão. Alguém que está falando aqui no site, sei bem o que é retenção de líquido. Em geral, assim, acontece bastante por comer excesso de sal. O que é isso aqui da foto, gente? É pipoca com quê? Aquele temperinho, né? Com glutamato monossódico. Não precisa nem falar. Bom isso aí, professor. Não precisa nem falar a marca, né? Você já até sabe ali o vermelhinho. Glutamato monossódico, ele é um tipo de sal que não fere a língua. Se eu colocar esse tanto de sal numa pipoca, né? Se eu pegar a mesma quantidade ali que eu joguei de glutamato e jogar de sal, a pessoa não aguenta comer, porque o sal arde a língua, arde. Então tem um limite que você tolera. O glutamato não arde a língua, então a pessoa consegue comer muito mais sódio, né, o sódio, na forma de glutamato, do que na forma de sal mesmo, sal de cozinha. Então, quando a gente utiliza esses temperos industrializados, eles contêm mais sal e você percebe menos, queima menos a sua língua. E aí a gente vai consumir um exagero muito grande. Por isso que a gente fala tanto de retirar o sal e retirar industrializados. Temperos industrializados, comidas prontas industrializadas, molhos industrializados, porque geralmente eles colocam bastante glutamato, que é para a pessoa gostar, né, para a pessoa saborear, realmente exalta o sabor, mas com o glutamato não queima a língua, então a gente exagera.
A arte culinária de vocês, eu acho que a parte que vocês mais auxiliam é no tratamento da pressão, porque quando vocês utilizam temperos in natura, alho, cebola, páprica, orégano, alecrim, etc, 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 vocês evitam usar os molhos industrializados e evitam uma grande quantidade de sal e de glutamato. Pode colocar sal na comida? Pode, gente, pode, tá? A não ser que a pessoa tenha uma pressão alta, muito alta, e que não está conseguindo controlar com a medicação. Ah, mas e se eu não colocar sal nenhum na comida, eu posso parar de tomar o remédio? Geralmente diminui. Não vou dizer parar, mas diminui. Mas e o seu prazer de se alimentar? Tá normal? A gente não pode querer eliminar o prazer das pessoas, né? Comer é prazeroso. Então tempera bastante com temperos naturais, e põe pouquinho sal, de preferência o sal de verdade, não o glutamato. Olha o tanto de tempero industrializado que vocês vão fugir deles, né? Claro, pode usar um pouquinho de mostarda lá no seu tempero? Pode, mas a pessoa pega o tubo de mostarda e joga na comida. Aí vai ter muito sódio. Vocês podem escolher marcas com menos sódio, e assim vai. Nada contra nenhuma marca aqui, tá, gente? Coitada dessa marca, mas é só para ilustrar. Ai, acho que eu consegui 1h30 de aula, tadinhos, desculpem. É que é bastante coisa, né, gente? É bastante doença que acontece. Sou Joe, professor, né, Delano, nutricionista. Como é que trata, então, síndrome metabólica? Ela é uma junção. O que é essa doença? É uma junção de obesidade com começo de diabetes ou diabetes, com pressão alta, com colesterol bom, baixo, colesterol ruim, alto, gordura no sangue alta, elas vão se unir para te prejudicar, para prejudicar o paciente. Uma ajuda a outra. E aí, o tratamento delas também a gente vai fazer em conjunto. Exercício físico é bom para quem tem pressão. Claro, o médico tem que liberar, tá? O exercício o médico tem que liberar. Mas ajuda a um longo prazo a controlar a pressão, controlar colesterol, ajuda muito, muito a controlar colesterol, muito mesmo, mais do que as fibras ainda que eu falei. Mesmo eu sendo nutricionista, eu tenho que falar que o exercício físico ajuda mais no colesterol do que as próprias fibras. Ajuda ao diabético a controlar aquele açúcar. Lembra que eu falei que pode comer, depende de quanto você vai gastar? Se você tem uma rotina de treino, se você tem uma rotina de exercício, você vai poder liberar um pouco mais a sua dieta, vai poder ter aquele prazer de comer um doce, comer um bolo, experimentar, não vai matar a fome de bolo, né? Mas vai poder degustar esses prazeres, porque você tem uma rotina de treino, uma rotina de medicamentos, ok. E para a obesidade, claro, gastar energia. Lembra que eu falei de aumentar a massa muscular, gastar mais energia? Dá para aumentar com o treino, não precisa usar substâncias anabolizantes, que são perigosas. A alimentação equilibrada, aquele prato metade salada, se vocês ainda não estão fazendo, vocês, por favor, comecem. Esses dias eu até postei umas fotinhas aí dos pratos, né, que eu estou um pouquinho acima do peso, comecei a fazer direitinho. E aí, postei aí para incentivar, né, no Instagram, o pessoal a seguir também. Metade do prato salada, mesmo que seja um pratão de pedreiro, eu como bastante, eu tenho 84 quilos, eu me movimento bastante, eu tenho uma fome grande, mas metade do prato tem que ser salada. A outra metade, você faz um quarto proteína, um quarto carboidratos. Pode farofa, macarrão e arroz no mesmo prato? Pode, só que ele tem que ocupar aquele pedacinho ali. E se ficou alto de carboidrato, tem que ficar alto de salada também. Vai aqui para o diabético, vai servir esse prato. Para o colesterol alto, vai servir esse prato. Para o obeso, vai servir esse prato. Vai ser aí as quantidades. A proporção é essa. A proporção é essa. A quantidade é individual. Eu tenho 80 quilos, eu vou comer mais do que quem tem 60 quilos. Eu me mexo, eu vou comer mais do que quem não se mexe. Pode falar. Esse tipo de alimentação para pessoa que tem diabetes é recomendável ou não? Sim, bastante salada. Qualquer site que você entrar, principalmente lá naquele
mais verídico, né, que eu falei, que é a Sociedade Brasileira do Diabetes, ele vai ter lá a foto desse prato, ele vai ter lá recomendando bastante consumo de vegetais, principalmente vegetais, frutas, e aí a quantidade é que muda. É como eu falei, se você tem 65 quilos, você vai comer bem menos do que o que tem 80. Se você se você se mexe pouco, se você não faz caminhada, não pedala, não faz nenhum esporte, você vai comer menos do que quem faz. E aí, para cada um, para saber a quantidade de cada um, tem que usar aquele aparelhinho para medir o açúcar no sangue. Ou furar o dedo, ou botar aquele aparelhinho no braço. Para saber para aquele paciente com diabetes quanto de arroz é o suficiente, quanto que é exagero. Quanto de feijão é o suficiente, quanto é exagero. A gente tem que testar 6 vezes ao dia, furar o dedo e ir medindo, anotando, fazendo uma tabela, ou usa um aparelho eletrônico ali para fazer isso para você, que é aquele que fica preso no braço, dura 14 dias e custa R$240. Ok. Mas depois que você aprendeu, olha, para minha rotina, para o meu treino, 3, 4 colheres de arroz está suficiente, ou está muito. 2 colheres de arroz, uma concha de feijão é o suficiente. Depois que você aprendeu, nem precisa ficar usando permanentemente aquele aparelho. Mas na hora de aprender o quanto é para você, é interessante. Mudei meu treino, agora eu não estou mais pedalando, estou lutando taekwondo, estou lutando jiu-jitsu. Aí tem que usar o aparelho de novo para ver com aquele treino quanto de comida combina. É que eu faço esse tipo de exercício, cara, dá uma fome. Então, se der fome, você comeu esse prato aqui, depois você foi lá, fez os exercícios, tal, deu fome de novo, pode comer outro prato desse. Eu almocei esse prato e fiquei com fome ainda, você pode repetir, come outro, mas monta de novo, metade salada, 1/4 proteína, 1/4 carboidrato. Ok. Eu montei uns pratão grande porque eu já sei o tamanho da minha fome, o quanto que eu vou gastar. Mas eu poderia ter montado um prato pequeno, metade salada, um pouco de carne, um pouco de arroz, ou farofa, ou macarrão, e aí continuei com fome, você dá uns 15, 20 minutos, né? Você come um prato, dá uns 20 minutos, e aí continuei com fome, pode comer outro, mas come de novo bastante salada, que aí vai ocupar o estômago e não vai comer calorias em excesso, não vai comer açúcar em excesso, não vai comer proteína em excesso. Mas exercício, dieta, acompanhamento médico. O médico, além do nutricionista, além do educador físico, além do enfermeiro, o médico é o responsável pelo seu tratamento. Ele tem que fazer você entender o tratamento, tem que prescrever os medicamentos, se for necessário, e aí se ele prescrever, você tem que tomar no horário certo, na quantidade certa, senão vai dar ruim, não vai controlar nunca, certo? Acabou. Ufa. Tem mais perguntas? Deixa eu olhar o site aqui, o chat, né? Passo mal com tempero industrializados, glutamato monossódico é bom também. Oi? Qual a pergunta? Ainda bem que terminou, professor, porque eu estava me dando uma depressão tão profunda. Mas tá gravado, você pode assistir. O dia que você estiver bem animado assim, você assiste, aí vai dar uma depressão de novo. Maldade. Não, mas antes da ceia do Natal tem que assistir esse aí de novo, essa aula, né, para pegar, ficar bem consciente, né, exagerar. Antes da ceia do novo também. Professor. Pode falar. Então, eu fiz uma pergunta aí, mas é normal isso aí? Cadê a pergunta? Deixa eu ver. Não vi. É normal o quê? Eu não consigo comer nada com tempero industrializado, porque meu estômago me dá enjoo. Sim, aí assim, tem as situações que são individuais. Não tem uma explicação geral, porque nem todo mundo... Eu percebo nas comidas, né? Isso. Quem não está muito acostumado com temperos industrializados tem essa percepção maior. É que nem café. Tem gente que toma café e fica bem elétrico, bem energizado, né? Nossa, cafeína, nossa, vou nem dormir. Eu
tomo café a vida toda, então para mim não faz mais efeito. A última coisa que eu faço antes de dormir, eu sirvo um copo duplo de café, uma caneca grande, e tomo café com leite ali, um dedo de leite, o resto é tudo café. E eu vou dormir na mesma hora, eu deito e durmo, porque o café já não tem mais esse efeito em mim, não tão grande. Café expresso, mas eu tomo café coado. Então, para ti, né, pode ser que tenha esse efeito, mas para as outras pessoas não, principalmente por não ser muito acostumada. Obrigada. Nada. Acho que é só então, deixa eu ver perguntas de novo. Eu vou encerrar a gravação então, para não ficar muito maior, né? 1h40 de aula. Mas muito obrigado aí a todos que puderam participar. Quem não puder, quem não pôde estar aqui vai poder assistir depois. Eu que agradeço. Já estamos nas últimas semaninhas de aula, né? Mas talvez, quem sabe, a gente tem aula aí no semestre que vem junto de novo. Vou encerrar aqui, pessoal. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau. Obrigado pessoal. Tchau, tchau. Tomo café e não atrapalha em nada. Eu também não sinto mais nada do café. Café expresso faz eu passar mal. Café expresso eu não gosto.